progredindo. Comecemos então, né? Hoje, culto da morte e a metempsicose. Muitas vezes a gente estranha muito, né? Vim falar sobre metempsicose, falar sobre o culto da morte, mas é algo que nos chama atenção, não só pelas histórias, mas também pela preocupação de discutir sobre a vida futura de todos nós, né? Que seria a passagem para o mundo espiritual, a continuidade da vida, a continuidade da existência. Então, muito importante a gente estar conversando sobre isso. Então, vamos começar o primeiro, vamos fazer a leitura aí do texto, né? E depois a gente vem pontuando. Vamos conversar juntos. Quem pode ler? Só para confirmar, qual tela está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo o livro aqui? Não, ainda não. Agora tá. Agora não. Não, então beleza. Só para eu ver aqui como é que eu vou administrar aqui esse compartilhamento da tela. Vamos continuar, desculpa. Tá. Quem está no celular vai ser difícil de ler, mas quem está em computador é capaz que ler bacana, né? Mas você pode ir dando zoom também no texto. Tem jeito? Então vamos lá. O culto da morte. Mas o zoom no texto pelo celular não dá para você abranger o texto, a página toda, não. Não dá. Mas dá a maior parte, assim, isso. Um pouquinho mais. Isso aí, nem com louco não lê, viu? Se tiver um olho bom, lê. Mas assim, quem está no computador, quantos estão no computador aí? Eu tô. Eu tô, mas para mim também está pequeno. Mas a pessoa é cega, né? Não serve de base. É o meu caso. Agora tá bom, mas aí você tem que ficar movendo o cursor, né? Vai ficar te dando trabalho. Mas às vezes é para rever durante a gravação, seria legal ter também, né? O texto aí. Isso. Então vamos lá. Quem faz a leitura aí do texto, por favor? Eu vou fazer, porque ninguém se habilita, a gente fica perdendo tempo. Vamos lá. E você não gosta, né? Não, eu gosto de ler, mas eu acho que todo mundo tem que participar, né? Mas não, você gosta, então vamos fazer, ué. Então, é missão. Eu gosto de agilizar. Vamos lá. O culto da morte é a metempsicose. Vou aumentar o meu texto aqui no computador, porque eu tenho que pôr 150. O culto um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante da morte. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Seus papiros e afrescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Era natural. O grande povo dos faraós guardava reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação que, na lembrança do pretérito, criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional por determinação punitiva dos deuses. A metempsicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Inventou-se desse modo uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Os mistérios de Ísis e Osíris
mas não eram que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte. Então, vamos lá. O traço essencial foi a preocupação insistente e constante da morte desse povo. Eles tinham a sua vida, a vida era apenas um esforço para bem morrer, né? Então, eles viviam pensando na desencarnação, na vida após a morte. Então, era o culto da morte, era a preocupação como que seria a vida na continuidade, porque eles estavam com aquela reminiscência interna. Então, era todo o povo que sentia isso. Era praticamente uma população sentindo esse degredo, né, que tinha existido com eles. Imagine a gente num lugar afastado, com saudade de voltar para casa. Um grupo de pessoas que se isolaram numa terra distante e precisa voltar para casa. É mais ou menos assim que eles sentiam, né? Com vontade de retornar, vontade de voltar para casa. Então, é assim, bastante preocupante, né? A questão da morte para eles. Era bastante preocupante. E para nós é assim também? Até hoje? Com certeza. Eu acho que espírito tem mais medo da morte do que aquele que não tem muito contato com a vida espiritual. O espírita, talvez por ele saber algumas coisas, será que ele tem mais medo? A gente acredita que a maioria vai tudo lá para o umbral, né? Sem até saber noções exatas do que é umbral. Umbral, por conta dos filmes, né? Do nosso lar, a gente já acha, lá onde o André Luiz estava, a gente já acha que umbral é aquilo ali, né? Porque a gente sabe que nós temos... A gente sabe que a gente tem erros, né? E a gente conhece a gente mesmo, né? Então, quando isso acontece, realmente a gente pode até imaginar o que pode acontecer depois da morte, as consequências. Aqui está falando, ó, seus papiros e frescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Todos os retratos, as retratações de textos deles, vinha descrita as preocupações com relação à morte. Né? Então, qualquer texto que você pegava, tinha lá falando do além-túmulo. Então, realmente era uma coisa assim fascinante, né? Era de preocupação geral mesmo, a questão. Esse era o traço essencial do grande povo, dessa população. E era natural. O grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação que, na lembrança do pretérito, criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional por determinação punitiva dos deuses. Por que então surgiu aqui essa teoria da metempsicose? Acreditaram e acreditavam que você poderia reencarnar num corpo de animal. Então, tinha a ideia da reencarnação bem viva neles, que você poderia voltar, ressurgir. Então, era ressurreição, né? Nós vamos ver isso aí lá em Ísis e Osíris, né? Falando sobre a ressurreição.
Então, voltar para viver novamente. Era uma preocupação constante de tornar a viver novamente. Então, se você era algo ruim, você poderia, por punição, voltar a reencarnar num corpo de um mais atrasado, de um animal, por exemplo. A ideia deles estarem vindo para a Terra é quase que uma volta ao inferior. É quase que voltar a um animal. Então, essas teorias, elas certamente influenciaram eles a pensar que alguém poderia voltar mais atrás ainda. Ou seja, não só um corpo mais inferior, mas como a um animal. Não só como um corpo inferior, como um animal. Encarnar num corpo de um animal sem ter a possibilidade de continuar a viver como homem. Eu vou ter que mudar de lugar, que onde eu estou está começando a chuviscar. Vamos ver, se apertar eu mudo. Sabia que você ia fazer isso, porque a chuva aqui já está quase caindo. Aqui está só pingando, mas se pingar muito, eu tenho que sair. Mas vamos lá. Então, a teoria da metempsicose, vocês conhecem bem essa teoria? Lá no Livro dos Espíritos, fala sobre a metempsicose, né? Que é a teoria de volta a um corpo de animal. Ela não é real. Isso não acontece. Voltar a um corpo de animal. Voltar a um ser inferior. Por quê que isso não pode acontecer? Por que que o homem, o espírito, não pode depois reencarnar num corpo de... Tá, mas se ele já conhece, né? Se ele pôde voltar a um momento inferior, que seria sair de capela e vir para cá, não seria possível também voltar mais atrás a um corpo de animal? É o conhecimento, né? Você não perde o que você conhece. Se você voltar como corpo de animal, Mas e se você tem que voltasse? bloquear. Mas se você voltasse lembrando como animal, não seria possível? Num corpo Deve de ser animal, horrível, né? num corpo de Castigo, animal, né? tendo um conhecimento nominal. Aí seria o castigo mesmo que eles ficam prevendo, né? Para que a pessoa não faça coisa errada. Né? Como punição, eles pensavam assim. Mas seria possível? Não, porque as condições estruturais de um corpo é totalmente diferente. Apesar de ter poucas mudanças na combinação dos cromossomos ali, apesar de ter poucas alterações, é muita alteração. Então, o homem não... Então, pela questão tem... física mesmo, né? É igual você falar assim, eu posso encarnar num vegetal? Não, porque não tem organização. Então, o animal já não estava em organização para um espírito, senão não precisaria nem ter colocado o homem. O espírito já reencarnaria em animal diretamente na evolução. Para que inventar um corpo humano se o homem e o espírito, aliás, teria o corpo de um animal que também pudesse funcionar as ideias progressivas? Então, é a adequação orgânica que não estava aquém da necessidade que o homem tinha. Então, não poderia. Então, essa questão do culto ou da metempsicose que os egípcios tinham era furada. Mas eles viam isso aí como punição, apenas punitivo. Inventavam muitas coisas exatamente para ter o poder.
aí vem o Amaro, né, Amaro? É o poder, a questão do poder. Tinham que fazer as coisas para acontecer a permanência no poder, por exemplo. Ou ter o convencimento de massas da população, passar o medo. Por muitos séculos se passou o medo para as pessoas manterem-se no poder. Então, isso é natural nas pessoas, nos espíritos, para poder continuar no pedestal. É o orgulho do ser, né? Então, por isso que eles estavam aqui. O orgulho estava vivo neles. Então, vamos... então, doía essa ideia semelhante, que doía semelhante humilhação, que na lembrança do pretérito criou a teoria da metempsicose. Por que lembrança do pretérito? Criou a teoria da metempsicose? Do passado deles, que era de capela, né? Acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional por determinação punitiva dos deuses. A metempsicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Então, era fruto da amarga impressão. Então, é comparativo ao que eles estavam passando no exílio aqui, né, na Terra. Então, poderia ir mais atrás ainda. Inventou-se Eu acho desse... engraçado que eles eram seres mais evoluídos. Sim. E antes de voltar, de sair de capela, eles já tinham conhecimento de que o espírito não volta, o espírito humano não volta a um animal. Que reminiscência é essa? Estranha. Isso aqui, esse texto pequenininho aqui, para mim, não está tendo muita lógica, assim, de... Tá certo que eu entendi mais assim, eles estavam se sentindo num lugar inadequado, que eles voltavam para o lugar inferior ao deles, que eles eram pessoas mais evoluídas, e estavam se sentindo oprimidos. Tudo bem, até aí tudo bem, mas chegar ao ponto de voltar lá para o corpo do animal, só se for Leila, ideia fixa em punição, né, mesmo. Imagine você, espírita, hoje encarnando num local onde os assuntos são totalmente diferentes, uma cultura diferente. Imagine o que você pode pensar, abafada a consciência, abafado o conhecimento, só funcionando nos 10 ou 5% da sua capacidade. O que você faria ou pensaria naquele lugar sobre a questão da vida após a morte? Não teria noção, porque, na verdade, você não estava totalmente convencida, talvez, do assunto, mas se tivesse 100% vivenciado, até você poderia se garantir em qualquer ambiente. Mas eles não estavam tão garantidos assim. Eles tinham o conhecimento, mas não estava interiorizado. Isso, basicamente, para ser muito mais forte neles e ser muito definitivo. Então, havia uma lacuna aí que poderia estar realmente prejudicando, né, como consequência dos seus pensamentos atuais. Então, o que você poderia atribuir aqui talvez uma influência forte sobre uma desconfiança que eles tinham que você poderia reencarnar num meio mais atrasado e ser confundido, inclusive, até para o animal, sim, eles pensassem que poderia ir mais adiante. A ideia ainda não estava tão firme, tão convicta, então isso poderia nascer, sim, uma teoria, um inventismo sobre a questão, né, e determinar que isso poderia... Em sã consciência, você poderia até pensar que seria possível isso, né? A alma está reencarnando em corpos
mais atrasados. Mas chegar a tanto que seria o animal é que a questão que eles não tinham tanta convicção. Mas eles inventaram como o quê? Uma teoria. Então, por exemplo, olha só o que eles fazem. Criou uma teoria. Alguém lá inventou essa teoria e colocou a público. E alguém de confiança, alguém que poderia ter a confiança do povo, das massas. E poderia ser um despreparado, poderia ser alguém que não tivesse tanta moral e tantas condições. Agora, todo mundo acreditava nisso? Não. Era uma coisa que era se colocado, né, às massas, mas poderia ter rejeição pela ideia como há hoje, num conceito espírita, num conceito religioso, né? Alguém acreditar, alguém não acreditar, isso é natural, né? Olha lá, a metempsicose era o fruto da sua... Quando eu comecei a estudar o livro dos espíritos que fizeram essa pergunta lá, na sala, lá, eu ainda fiquei pensando, será que pode? Antes de conhecer um pouco da doutrina, né? Você chega a pensar que pode, né? Uhum. Hoje mesmo, se você não tiver o conhecimento firme, você fala, não, é possível, ué. É possível organizar uma reencarnação num corpo de animal. A gente poderia falar isso, né? Se você não tiver o conhecimento bem coerente em cima disso. Então, por isso que falou aqui, ó, a metempsicose era o fruto da sua amarga impressão. Por isso que aí justifica, ó, a respeito do exílio penoso que lhe for infligido no ambiente terrestre. Então, quer dizer, eles estavam com a impressão amarga sobre o exílio que eles tinham aqui. Então, isso poderia ser ainda pior e ter a consequência de ir para um animal. Então, ou seja, vamos agravar a situação para vocês tentar se espiritualizar mais e procurar ir à frente? Ó, se vocês não for para frente, vocês podem ir até o animal. Já veio para a Terra, pode ir mais atrás ainda. Gente, você está lá na frente, voltar para a Terra é a mesma coisa que voltar para um animal. Então, ele poderia pensar assim, que poderia voltar a ser um animal. Faz sentido. Entendeu? Então, inventou-se desse modo... Eu fiz essa reflexão. É porque com a tua fala, né, que bom, porque eu estava refletindo exatamente isso. Porque para que eles que estavam na situação já evolutiva, moral, intelectual, lá em Capela, voltar para o mundo primitivo, era como se voltasse para um corpo de animal. Então faz todo sentido pensar nisso. Voltou como castigo, né? Quer dizer, na cabeça deles é isso, eles não pensam que voltou para um outro bem, mas como castigo, né? Mesmo que não fosse consciente isso, eu acho que inconscientemente. Então, para voltar muito bem para o macaco, né? Para qualquer animal. Dava sim para entender, assim. Dá, porque não estavam perfeitos, Leila. Eles não estavam perfeitos, eram atrasados. Tanto atrasados que vieram para cá. Ter inteligência, ter um pouco de moral, não significa que você está adiantado. O animal tem até respeito pelo próximo. Quando chega na porta de casa, ele dá uma recuadinha, né? Não entra. Se você fala para não entrar, ele fica lá fora. Então, tem comportamento natural nele. Então, não significa que ele tem aperfeiçoamento, que ele já foi colocado em experiência, né? Então, o cadinho de moral que eles têm e a inteligência não significa nada com relação à permanência no mundo mais superior. Hoje, e tem culturas hoje que pensam nisso, né, Daniel? Tem culturas hoje que ainda pensam assim. Às vezes eu estou assistindo algum filme, alguma coisa, eu vejo essa fala, principalmente no Oriente ainda. Quando fulano de tal vai voltar como, sei lá, uma lagarta, uma cobra, um sapo.
rogando praga, assim. Então, assim, eles acreditam que a pessoa é má, né? Então, ela vai ser castigada, não volta como homem, porque eles acreditam na reencarnação. Eu escuto isso demais, eu estava lendo esse texto e lembrei, falei, não é que isso tem até hoje, assim, com convicção, alguns povos. Mas é isso mesmo. Ó, inventou-se desse modo uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso de seus irmãos à pátria espiritual. Então, era cheio de rituais, né? Esses rituais estão até hoje. Você vê a maçonaria, você vê Rosa Cruz, e está cheio de rituais. O espiritismo não tem rituais. De repente, tem algum centro que realmente dá valor aos rituais. A igreja é muito cheia de rituais, né? A gente sabe disso. Então, o ritual é um comportamento muito comum entre as pessoas, e principalmente entre os egípcios, os gregos. Rituais era, vamos dizer assim, o comportamento natural das pessoas. Então, viviam em cima disso. Hoje, a nossa sociedade é mais extrovertida, o brasileiro é mais extrovertido, né? Mas, assim, a gente cria certos rituais, né? O brasileiro tem a cara do samba, né? Tem a cara de certos comportamentos, falta de religiosidade extrema, muitas vezes, que leva a comportamentos muitos voltados à libertinagem. Então, tem muitos inventos por aí, sociais, convenções sociais, que se tornam convenções sociais. Então, tem uma série de rituais, tanto é que aqui vai falar sobre os mistérios de Ísis e Osíris, mas não eram que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte. Osíris era um faraó, na época, né? Era um faraó que era como um deus, era como um deus. A sua mulher Ísis era também uma deusa. Então, era visto como símbolos de todos na época. E o irmão de Osíris matou Osíris para ter poder. Para ficar bem matado, ele esquartejou Osíris. Ele esquartejou e foi distribuindo os pedaços de Osíris por toda parte. Um aqui, outro ali, pedaços. E Ísis, depois, recolheu todos esses pedaços e foi montando de novo o corpo de Osíris. E para completar, para fazer essa junção, ela foi colocando um tecido em volta, juntando os pedaços. Foi a primeira múmia que tem-se na história. Por isso que tem, toda múmia que você vê está envolvida com tecido em volta branco, um tecido branco. Então, é a história da múmia. Então, essa história de Osíris, que se tornou novamente ressurgido depois que Ísis reuniu seus pedaços. Então, ficou lá o corpo ressuscitado, mas como um deus, não mais aquele faraó dos vivos, mas dos mortos. Olha só, e todo mundo foi atrás da teoria, foi atrás do mito, criado em cima de Osíris, para que ele pudesse salvar. Aí vem as figuras retratando Osíris, de verde. Quando falou aí do Guilherme, do verde, a cor verde do corpo dele, da face, é verde, em algumas figuras. Mas por que o verde? O verde é porque você brota de novo, o verde da vida, o verde
de voltar à vida. Por isso que a gente vê em quadrinhos, histórias de quadrinho, o Hulk, né, verde, volta, dá vitalidade, dá força. Então, é exatamente o verde que proporcionava isso, então ele era colorido de verde. Então, isso tudo era mitologia, isso era tudo mitos criados, né, simbologias para uma nação. Isso só veio a ser destruído, o mistério de Ísis e Osíris, só quando o cristianismo chegou. Isso foi até o Cristo chegar. Aí depois o cristianismo veio com um novo formato de percepção dos humanos. Olha só que coisa, gente. E até hoje nós conservamos isso em determinadas organizações, como a Rosa Cruz, como maçonaria. Tem muito disso, né? Eu não sei se tem aqui alguém maçom. Tem alguém maçom aqui? Ou já foi maçom? Já foi, Amaro? Já foi, Guilherme? Maçom? Mas eles familiares, maçom. Tive amigos. Meus irmãos, maçons. Tive amigos. Alguém já participou aqui da Rosa Cruz, que é também uma espécie de maçonaria, só que tem todo esse formato misterioso, né, das coisas, simbologia. Já pensou se isso viesse para o Espiritismo? Já pensaram isso? Já pensou se nós tivéssemos todo esse formato? A gente ainda tem aí, né, algumas tendências. Vamos pôr todo mundo de branco. Aí o centro, você chega e está todo mundo de branco. O que vocês acham sobre isso? Devemos respeitar? Isso é real? Isso é para quem precisa dessa indução de informações extras para ver se conecta, né? É difícil, a gente pode julgar. É a necessidade que eles ainda têm. Ritual, né? Ritual do ritual, né? Isso tem valor espiritual? Vocês acham que isso modifica o trabalho? Vamos uniformizar todo mundo de branco. Isso talvez até para os presentes ali traz sim uma certa diferença. Às vezes para quem vai pela primeira vez, né, ou vai por algumas vezes, ou está precisando ver todo aquele aparato exterior, isso pode provocar nele sim uma certa referência. Porque é diferente. Daniel, Oi. Mas independente de religião, eu acho que assim, no nosso dia a dia, a gente, às vezes, né, eu acredito que a grande maioria da gente, sobre essa questão ritualística de vestimenta, às vezes no nosso dia a dia a gente prefere determinada cor, a gente se sente melhor, a gente consegue se conectar melhor com determinadas cores. Entende? Então, assim, eu acho que isso que o Guilherme falou é muito pertinente. Às vezes a pessoa precisa dessa coisa, dessa visão material para ela conseguir se conectar com o divino. É muito complicado, é muito abstrato Deus, entendeu? Então, assim, até a gente chegar nessa questão que a gente não precisa do material para se conectar com Deus, a gente ainda está longe. Eu acho que a doutrina espírita está trabalhando isso com a gente, mas eu acho que a grande maioria ainda precisa dessa coisa, precisa. Hoje eu me sinto melhor com a roupa branca para ir para o centro. Eu não vou com uma roupa roxa, preta, né? Então, sabe, a gente sabe que você transcende isso. Mas se você não, a pessoa que está usando não acreditar nisso, ela não consegue transcender. Então, eu acredito muito nisso, tá? Eu sei que, por exemplo, tem dias que eu gosto de vestir rosa, por exemplo, eu me sinto melhor com a roupa cor rosa. Tem dia que eu não dou conta de vestir uma roupa escura. Eu até visto, me sinto bem, eu acho que eu fico até legal, mas eu não estou, não tá legal, tá? A energia não tá boa, tá entendendo? Eu coloco a energia não tá boa, eu estou vendo uma coisa, a matéria, eu estou vendo meu visual, estou vendo uma roupa, uma cor. Agora, você imagina isso nos centros, né, espiritualistas.
Imagina lá a senhora lá no terreiro, né, na Umbanda, dança, acho que é Candomblé que dança, né? Dançando com uma roupa preta. Ela tem que ser branca, porque senão ela vai dar uma informação errada para o espírito lá, né? Entendeu? A gente está indo assim, eu acredito nisso. Na verdade, nós precisamos respeitar todas essas fases, porque, na verdade, são fases que batem. Deixa eu só mudar aqui que a chuvinha apertou. Passa a chuva deu uma apertada aqui. Mudar o cenário. Em verdade, é claro que nós precisamos de determinadas coisas para nos impulsionar. Então, vai depender muito do grau que nós estamos na evolução, vai depender muito de como nós estamos para precisar disso ou daquilo. Então, se eu estou chegando a descobrir Deus, ainda nem imagino como é, o primeiro momento que eu vou perguntar foi assim, tem alguma comunicação para mim? Será que tem um jeito de o Espírito falar para mim? Eu quero ter mais proximidade com a verdade, ou seja, com aquilo que vai me trazer segurança. Porque é fato novo, eu não tenho nenhuma visão mental sobre isso. Então, por exemplo, você falar que tem que mudar então o centro espírita para questões ritualísticas, para atender todos que estavam ali buscando? Não. O centro espírita traz uma nova mensagem para que a pessoa possa buscar o conhecimento acima dos fatos materiais, acima das coisas materiais. Então, o desprendimento das coisas que refletem materialidade. Por isso que nós temos na doutrina espírita um comportamento diferente. Não há todos aqueles aparatos mais. A pessoa tem que procurar se introspectar no conhecimento, através da busca da verdade, porque esse é o fenômeno maior, que é a expressão do conhecimento nas obras, nas mensagens que nós temos. É o conhecimento que traz muita informação. Mas é muito difícil a pessoa que não tem essa referência se tornar espírita imediatamente. Ele vai passar um longo caminho de observação e de questionamento. Mas isso é ruim? Não, é bom, porque está chegando, ele vai ter que buscar informação, né? Agora, quando você se satisfaz imediatamente num ambiente, ali você se enquadra, o ambiente é ritual, é ritualístico, então você se enquadra mais rapidamente porque você pensa daquela forma, você respeita daquela forma e precisa daquilo. Você precisa de um santinho, você precisa de pôr uma roupa branca para se sentir dentro do contexto, né? Então, você precisa estar igual aos outros, como fossem trabalhadores. Então, isso deve ser respeitado, sim. Mas não trazer isso para o movimento espírita, não trazer isso para as casas espíritas, mas respeitar tudo que existe na sociedade organizada, de forma que pensam de forma natural. Algum questionamento sobre isso? Todo mundo caladinho? Eu estava até olhando aqui, ó, na sequência do texto, que isso aí, né? Eu estava em dúvida, porque se eles tinham tantos conhecimentos, aqui agora aqui já está falando que isso aí era mais a massa mesmo, que os iniciados eles sabiam das verdades, né? Sim. Isso é Então uma era uma coisa. necessidade. Voltamos àquele ponto lá de trás, que a gente discutiu semana passada, né? Que proporcionou a necessidade que as massas tinham de passar por isso, né? Eles tinham um desejo por isso, referências.
Uhum. Então, podemos ir para frente, né? Vamos lá. Tem alguma pergunta sobre isso aqui? Considerações? Se não tiver, vamos para frente. As ciências, os egípcios e as ciências psíquicas. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos tempos. O destino e a comunicação dos mortos, assim como a pluralidade das existências e dos mundos, eram para eles problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas positivam a veracidade dessas nossas afirmações. Num grande número de afrescos, apresenta-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido e, através deles, podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente, que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades, no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça... Não, só um minuto. É isso mesmo. Os grandes diretores da raça, que faziam jus a semelhantes consagrações, eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Continue. Até o fim aí. Nessas saturações magnéticas, que ainda aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon e de alguns dos seus companheiros que penetraram em primeiro lugar na câmara mortuária de Tutankhamon, e ainda por isso é que muitas vezes, nos tempos que correm, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. Bom, então vamos lá. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos tempos. Então, aquelas ciências da atualidade deles eram familiares. Então, quer dizer, estava próximos sempre aos sacerdotes dos templos. Então, tinha muitos templos onde tinham fases de conhecimento. Então, onde tinham sacerdotes, os iniciados passavam por esses templos. Eles eram treinados, venciam obstáculos em cada templo para chegar a um novo estágio e chegar a um novo templo. Então, as ciências psíquicas estavam lá, nesses conhecimentos do sacerdócio, daqueles sacerdotes que estavam lá, promovendo os iniciados. O destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. Então, eles tinham pleno conhecimento
sobre comunicação dos mortos, o destino deles, dos mortos, a pluralidade da vida em mundos. Isso era para eles coisas conhecidas, problemas conhecidos. Então, quer dizer, o que a gente conhece em Espiritismo hoje, sobre pluralidade da existência, de mundos habitados, destino, a existência, a comunicação, o que a gente tem hoje, eles tinham. Isso não é coisa nova. O Espiritismo veio não inventar nada, ele veio só revelar coisas que já existiam no conhecimento natural, que a vida natural proporciona. Por isso que a doutrina espírita ela é imbatível, ela é do conhecimento natural, das ciências naturais. Essas ciências psíquicas aqui estão bem próximas ao conhecimento da natureza, divina, né? Das leis naturais. O estudo de suas artes pictóricas positivavam a veracidade dessas nossas afirmações. Vocês só olharem as imagens, os desenhos egípcios, a gente vai ver todas essas informações dessas afirmações que a gente está conversando aqui, a questão religiosa, culto da morte. Você vai ver lá Ísis e Osíris, uma balança no meio, tem um desenho assim característico, tem uma balança no meio, porque criaram em Osíris o deus do julgamento. Então, por exemplo, quando você morresse, era Osíris que ia te julgar. Então, era a balança que representava esse julgamento entre Ísis, entre o povo e Osíris. Então, como ele se transformou num deus do espírito, ou seja, do mundo espiritual, ele agora estava governando de lá e poderia agora te julgar quando você morresse. Eu falei assim, então você tinha que tratar muito bem Osíris. Eu falei, ele tem que ser meu chapa, porque ele que vai me julgar. Então, essa era a façanha mitológica que o povo talvez acreditava. Então, o desejo das massas, o desejo que elas queriam. Não adianta falar, você mesmo, sua consciência que vai te julgar. Não, então eu vou burlar minha consciência. Eu vou conversar comigo mesmo e não vou me julgar. Então, tinha que ter o quê? Alguém que pudesse julgar. Agora, hoje, quem está julgando, na maioria das vezes, da cabeça das pessoas? Quem que é aquele que vai estar lá, do outro lado, te julgando quando você desencarnar? Para a maioria, não é a consciência, mas sim Deus, né? Deus punitivo, Deus que te pune após a morte. Então, Deus vingativo. A doutrina espírita veio trazer uma mensagem diferente, tirar o Deus punitivo e tirar o Deus vingativo. Apesar que nós temos muitos espíritas no movimento que ainda coloca Deus como vingativo, colocando Deus te cobrando, Deus vai te condenar, Deus vai te colocar no inferno. Então, há, infelizmente, pessoas que ainda reforçam essas ideias, né? Mas fora do conhecimento espírita. Interpretam mal como Deus sendo vingativo e punitivo. Eu acho que ainda é pior, porque o espírita ainda fica falando que a pessoa vai reencarnar com deficiências, né? Por exemplo, a gente escuta muito isso com as questões dos suicidas, né? Que é um horror, a gente sabe que cada situação é diferente. A gente não sabe, né, o merecimento de ninguém. O pior que seja o ato que a gente visualiza, né, que a gente presencie de alguém. Mas a gente escuta isso. Ainda se baseia em obras, né? Eu escuto muito isso. Trabalha-se muito o medo, né? O medo nas pessoas. É uma coisa que a igreja trabalha bem, né? É o medo de Deus, um medo do que vem acontecer. Então, você melhora porque realmente vai ser punido.
Então, essa ideia está até hoje. E é Tá. trazido isso para a doutrina espírita por alguns espíritas, que inclusive estudiosos, tá? Fala, eu acho que ainda vem com esse ranço, né, da questão da igreja, né, da questão do pecado, da punição. A gente escuta isso de uma forma camuflada, mas não deixa de ser castigo. Quando você fala de uma reencarnação, uma possível reencarnação castigada, né, de sofrimento. Eu acho que a gente nem tem que falar isso, a gente tem que trabalhar o momento presente das informações necessárias, né? Ah, você vai para o umbral. Tá bom. Vai para o umbral. Vai ser condenado. Você vai voltar assim. Nós devemos tomar muito cuidado para também não ser dessa mesma forma, né? Oi? Eu acho que esse conceito de umbral que o André Luiz traz nas obras dele, no último livro da série, E a Vida Continua, lá é umbral também, né? Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro para desmistificar esse umbral pesado aí, que a gente fica achando que vai para lá. É o livro mais E é um lugar bonito gostoso, que eu né? já vi É um lugar dele. prazeroso, né, Leila? A gente termina achando... De muita fraternidade, né? Muito Não é? parecido com o que a gente vive aqui, né? Umbral, você pode estar vivendo ele a qualquer momento, aqui mesmo. Quando você está em tempestade mental, quando você não está preparado mentalmente e trabalhando o conhecimento, você fica realmente se condenando intimamente. É um umbral. Então, nada mais é do que continuar o que você está conseguindo ser. Está fazendo aqui agora, né? Uhum. E lá é justamente isso, né? Ela nem percebe que ela mudou de lugar, né? Então, é isso aí. Vamos lá. O estudo das artes, tal, né? Acabou, Daniel. Acabou o tempo? Ixi. Cravado. Deu fome aí? Não, muito tempo. Então, a gente continua na próxima semana. Tem alguma pergunta sobre isso aqui? A gente já leu o texto, depois pode continuar já no texto, né, direto. Mas a gente vai falar muito aqui sobre o magnetismo. Eu acho esse tempo tão curto, gente. Na hora que a gente se envolve, acaba o tempo. Nós vamos falar sobre o magnetismo, uma coisa que a maioria até hoje está tentando entender, né, sobre o magnetismo, sobre as forças magnéticas. Até o movimento espírita rejeita, né, essa questão desses estudos, e tão importante para a gente estudar, porque são forças da natureza, que a gente está envolvido no contexto e não tem jeito de colocá-las de lado. Eu já fiz algumas tentativas aqui de trazer, no início lá da nossa participação lá na doutrina do centro, né? E a gente tentou trazer aqui a alguns que falam muito bem sobre magnetismo, aí a mensagem não foi aceita, mas não condenável, porque é uma coisa nova mesmo, né? Que as pessoas não estão habituadas a estudar, a ver, né? Então, mas é importante a gente estar voltando, principalmente nesse momento aqui, que a gente vai falar do conhecimento que eles tinham sobre isso, e pode nos levar a grandes participações, feitos terrestres, né? Até na cura, principalmente na cura, que é uma ciência que a medicina vai usar futuramente, com certeza, né? E está já usando as questões das forças. Então, depois eu vou mandar no grupo aí, eu não sei se vocês já viram uma pessoa monitorando um equipamento magnético com a música, com as mãos. Já viram? Tá. Eu vou mandar no grupo só para vocês verem. Eu já depois. vi. Ela sem Muito encostar legal. no instrumento. E ela trabalha toda... Tem um nome isso, me parece que pouquíssimas pessoas conseguem isso, né? A pessoa, esse tipo de manipulação das notas musicais através da mão. Eu fiquei fascinada, mas eu não entendi nada. Mas são forças
que ela está trabalhando, né? Então, nós estamos imersos nesse campo de forças. Toda a matéria ela está envolvida nas forças magnéticas. E você, como corpo constituído, não é diferente disso. Então, você tem que saber usar essas forças que estão te envolvendo. O passe magnético é exatamente isso. Quando você faz a transmissão do passe, você está usando as suas próprias forças magnéticas e adicionando as forças espirituais magnéticas dos espíritos, né? Então, são duas forças constantes que estão sendo usadas. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui dentro disso, né? Nós vamos conversar sobre isso. E, se quiserem trazer alguma indagação sobre isso, a gente conversa semana que vem. Tá bom? Fechado. Fechado? Então, muito obrigado. Obrigado, Maro. Coloca no Leila. grupo o link para que a gente veja isso. Eu vou colocar. Fran, Guilherme. Obrigada, bom dia. Miriam, Boa Valquíria, semana para todo mundo. Bom dia, bom dia. Carol, Lara, Bom final de Inês. semana. Tchau, bom domingo para todo mundo. Bom domingo para todo Bom mundo. domingo, aí. gente. Muito Jaque, obrigada. Osana e Toninho, muito obrigado, gente. Fiquem com Tchau, Deus. Osana. Tchau, Toninho. Você quer falar Leila. Fala tchau. Fala tchau pra Leila, pro Daniel, pra Osana. Ai, nenenzinha do Tchau, tchau. Tchau. Fala tchau. Tchau, meu bem. O que você tá fazendo? Olha lá, a Leila. Ela ama a Leila. Tchau, gente. Tchau. Beijo, beijo, beijo.